Desde cedo somos moldados a buscar a aprovação dos outros. Os sorrisos e as expressões dos nossos pais nos ensinam a depender da validação externa, uma prática que seguimos ao longo da vida. Essa necessidade constante de agradar a todos, até mesmo estranhos, nos aprisiona. No mundo moderno, há uma grande ênfase na busca por validação social e em parecer bem aos olhos dos outros. Isso tem criado uma população de homens e mulheres cujos desenvolvimentos estão estagnados. Muitas vezes deixamos nossos próprios sonhos de lado por medo do julgamento alheio. E, embora seja natural se preocupar com a opinião dos outros até certo ponto, afinal, isso facilita as interações sociais, a obsessão por agradar pode ser prejudicial e desnecessária. Passar horas imaginando o que os outros pensam sobre nós não só consome nossa energia mental, mas também nos impede de viver plenamente. Como Richard Taylor afirmou em Restaurando o Orgulho, a maioria de nós se importa demais com a opinião alheia. Valorizamos a aprovação social de forma exagerada e temos um medo irracional de desaprovação, crítica e rejeição. Em vez de seguir um caminho que combine com nossos talentos, forças e desejos, acabamos nos conformando com o que os outros esperam de nós. A validação social, na verdade, vem principalmente de uma coisa: o sucesso no mundo exterior, ou pelo menos a aparência dele. O cargo que ocupamos, os bens materiais que possuímos, o tamanho da nossa conta bancária, nossa aparência física, nossas escolhas de moda e o status das pessoas com quem nos associamos. Essas são as coisas que trazem a validação que muitos tanto desejam. No momento em que deixamos nossa felicidade depender da validação dos outros, entregamos o controle sobre nosso estado emocional. Com essa mentalidade, nos sentimos eufóricos quando os outros gostam de nós, mas, quando não gostam, ficamos tristes e irritados. E especialmente hoje, na era das redes sociais, muitos fizeram da aprovação dos outros o ponto central de suas vidas. A atenção positiva, então, se torna uma necessidade para a felicidade, algo que depende completamente da vontade daqueles que tentamos impressionar. Muitas das pessoas que tentamos impressionar nem mesmo conhecemos. Além disso, muitos têm opiniões volúveis, que muitas vezes não têm fundamento ou são completamente ignorantes. Uma pesquisa com 2.000 adultos britânicos, chamada National Worry Audit, revelou que, em média, as pessoas na Grã-Bretanha gastam cerca de 6,5 anos de suas vidas se preocupando. Muitas dessas preocupações dizem respeito, direta ou indiretamente, à opinião dos outros. Por exemplo, no dia a dia, 28% dos britânicos se preocupam com sua aparência, 21% com o que vestir e 17% com o odor corporal. A expectativa média de vida dos britânicos é atualmente de 81 anos, o que significa que eles gastam 8% de suas vidas se preocupando. Se parassem de se preocupar com o que os outros pensam, teriam cerca de 2 anos a mais para aproveitar a vida ou fazer algo útil. Que desperdício de energia gastar essa existência curta e vulnerável se perguntando o que os outros pensam. Kashimi e Koga, autores do livro A Coragem de Não Agradar, afirmam que a única coisa que você precisa para encontrar a felicidade é a coragem de ser desprezado. Eles explicam que não devemos temer ser desprezados. A liberdade está justamente em não depender da aprovação dos outros. Kashimi e Koga explicam que existem 2 objetivos principais ao interagir com os outros: buscar aprovação ou tentar causar um impacto positivo na vida deles. Os autores afirmam que as pessoas infelizes frequentemente fazem da busca pela aprovação dos outros seu principal objetivo. Essas pessoas acreditam que a verdadeira felicidade vem de serem vistas como boas pelos outros, seja por um professor, um pai ou pela sociedade. No entanto, essa busca sempre leva ao mesmo resultado, a infelicidade. Essencialmente, as pessoas infelizes acreditam que ser querida pelos outros as torna boas. Muitos poderiam argumentar que o desejo de aprovação e validação é uma parte natural da experiência humana. No entanto, Kashimi e Koga explicam que essa é uma visão equivocada. Eles afirmam que os seres humanos não buscam aprovação para encontrar a felicidade, mas sim buscamos felicidade na aprovação porque ela satisfaz uma necessidade mais profunda dentro de nós. Mas por que as pessoas buscam reconhecimento dos outros? Para Kashimi e Koga, em muitos casos, isso ocorre devido à influência de uma educação baseada em recompensas e punições. Eles destacam que, mesmo quando as pessoas infelizes conseguem obter a aprovação dos outros,
Isso vem a um preço alto. Na busca pela validação, elas acabam vivendo de acordo com as expectativas alheias, sacrificando sua liberdade e, ao final, sua felicidade. Eles explicam que viver a vida tentando avaliar os sentimentos dos outros e se preocupar com o que pensam de você é viver para atender aos desejos dos outros. Pode até haver sinais que guiem você nesse caminho, mas é um modo de viver muito pouco livre. Eles também explicam que a coragem de ser feliz inclui a coragem de ser desprezado. Quando você conquista essa coragem, seus relacionamentos interpessoais mudam completamente, tornando-se mais leves e naturais. Condicionar-nos a ser indiferentes à aprovação de uma única pessoa já é um grande desafio. No entanto, quando estamos na presença de um grupo ou de uma multidão, a necessidade de aprovação pode se tornar ainda mais forte. Às vezes, essa necessidade se manifesta como uma ansiedade social que dificulta nossa capacidade de prosperar. Quando estamos dando um discurso ou fazendo uma apresentação, por exemplo, podemos ficar tensos e nervosos, incapazes de realizar nosso melhor. Em encontros sociais, nos sentimos desconfortáveis e não conseguimos agir com espontaneidade. E o pior de tudo é que a ansiedade social que surge dessa necessidade excessiva de aprovação nos impede de seguir nossa consciência. Para ser um dos poucos que deixa de viver em referência aos outros, é necessário diminuir o medo do ridículo, da rejeição e da desaprovação. Quem tem medo dessas coisas continuará sendo um conformista. Reconhecendo que o medo é melhor enfrentado ao se expor ao que tememos, podemos recorrer à antiga prática filosófica de agir de forma intencional para provocar a desaprovação social. O senador romano Marcus Porcius Cato, seguidor da filosofia estoica que viveu no primeiro século a.C., era um defensor dessa prática. Como William Irvine escreve em seu livro Um Guia para a Boa Vida, a antiga arte da alegria estoica. Uma maneira de superar nossa obsessão por ganhar a admiração das outras pessoas é fazer um esforço consciente para realizar coisas que provavelmente irão gerar o desprezo delas. Cato fazia questão de ignorar as ditaduras da moda. De acordo com Plutarco, Cato não fazia isso porque buscasse a vanglória. Ao contrário, ele se vestia de maneira diferente para se acostumar a ficar envergonhado apenas com o que realmente era vergonhoso e ignorar a baixa opinião dos outros sobre as demais coisas. Em outras palavras, Cato conscientemente realizava ações que provocavam o desprezo das pessoas apenas para poder praticar o ato de ignorar esse desprezo. Outro grande exemplo de alguém que adotou essa prática foi Diógenes, o cínico, que viveu no século IV a.C. Quase diariamente, Diógenes tomava atitudes que provocavam ridículo, rejeição e desprezo. Um exemplo disso era quando ele andava para trás nos teatros, indo contra a multidão que estava saindo, com o objetivo de se acostumar a atos de não conformidade. Quando ele fazia isso, as pessoas o zombavam e questionavam sua intenção, ao que ele respondia: "Vocês não têm vergonha de, enquanto caminham na direção errada da vida, zombarem de mim por andar para trás?" Diógenes foi tão bem-sucedido em se desapegar de qualquer preocupação sobre o que os outros pensavam dele, que alcançou um nível de liberdade que muitos só podem sonhar. As correntes das opiniões alheias não o constrangiam mais, o peso da validação social não o incomodava. E em vez de moldar sua vida para parecer bem aos olhos dos outros, seu único propósito era cultivar uma grandeza de si mesmo por meio do domínio do corpo e da mente. Quando alguém disse a Diógenes: "A maioria das pessoas ri de você", ele respondeu: "E com certeza os burros riem deles, mas assim como não me importo com os burros, eu não me importo com eles." A forma de viver de Diógenes não fez com que fosse desdenhado por todos os seus contemporâneos. Pelo contrário, ele era admirado por figuras notáveis. Alexandre, o Grande, ficou tão impressionado com seu caráter que, em uma ocasião, disse: "Se eu não fosse Alexandre, gostaria de ser Diógenes." Para nos aproximarmos do ideal de Diógenes, é útil adotar a seguinte mentalidade: não estamos praticando atos de não conformidade apenas para parecer tolos ou para atrair atenção. Nosso objetivo é aprender mais sobre a natureza humana e sobre o nosso próprio potencial. Estamos, na verdade, praticando o que Nietzsche chamou de observação psicológica. Assim, quando nossas ações provocam risos ou desaprovação, podemos seguir o conselho do filósofo Arthur Schopenhauer, que sugeriu:
Se você se deparar com algum traço especial de maldade ou estupidez, deve tomar cuidado para não se deixar incomodar ou angustiar, mas vê-lo apenas como um acréscimo ao seu conhecimento, um novo fato a ser considerado ao estudar o caráter da humanidade. Sua atitude em relação a isso será a do mineralogista que encontra um espécime muito característico de um mineral. O problema da preocupação é que nossa mente tende a tentar controlar o incontrolável. A opinião das pessoas não está em nossas mãos, e por isso não há muito o que possamos fazer para impedir que elas não gostem de nós. Contudo, existem alguns passos que podemos dar para melhorar nossa maneira de lidar com esses sentimentos. Um primeiro passo para cultivar uma atitude mais saudável em relação às opiniões dos outros é refletir sobre o caráter das pessoas cuja aprovação buscamos. Essas pessoas merecem nosso respeito e admiração? Estão em processo de crescimento ou estagnadas? Têm mentes corajosas, independentes e curiosas, capazes de buscar a verdade e formar suas próprias opiniões? Ou são conformistas que aceitam tudo sem questionar e repetem o que ouvem de celebridades, influenciadores e políticos? Se uma pessoa não nos impressiona, por que deveríamos nos preocupar em impressioná-la com nosso estilo de vida? O filósofo estoico Sêneca disse: "Quão louco é aquele que sai da sala de aula com o coração alegre, simplesmente pelos aplausos dos ignorantes. Por que você sente prazer em ser elogiado por pessoas que você mesmo não pode elogiar?" E Arthur Schopenhauer reforçou: "O que acontece na consciência dos outros é uma questão de indiferença para nós. Com o tempo, nos tornamos indiferentes a isso, quando percebemos o quão superficiais e fúteis são os pensamentos da maioria, quão restritos seus conceitos, quão mesquinhos seus sentimentos, quão distorcidas suas opiniões e quanta mentira há na maior parte delas." Outra maneira de suavizar a dor do ridículo é lembrar que, muitas vezes, as pessoas que são mais rápidas em julgar e mais agressivas em suas críticas são justamente aquelas cujas opiniões menos importam. Não são pessoas de mente sã, mas indivíduos consumidos pela doença do Ocidente que usam a crítica como um meio de projetar sua miséria e auto-ódio nos outros. A forma como as pessoas reagem a nós muitas vezes reflete mais sobre elas mesmas do que sobre nós. Quando enfrentamos hostilidade, indiferença ou até tristeza em resposta às nossas ações, ou até mesmo à nossa simples presença, isso nem sempre é algo pessoal. Muitas vezes, essas reações podem estar expressando aspectos do inconsciente das pessoas sem que elas se deem conta. Carl Jung, o psiquiatra suíço, chamou esse fenômeno de projeção. Ele acreditava que as pessoas tendem a reprimir aspectos indesejáveis de si mesmas no inconsciente, criando o que ele chamou de sombra. Uma consequência disso é que reconhecemos nos outros aquilo que reconhecemos em nós mesmos. E assim, ao desgostarmos de algo nos outros, muitas vezes é porque não gostamos dessa característica em nós. Surge então uma reação emocional adversa. A revista Psychology Today descreve a projeção da seguinte maneira: o desconforto inconsciente pode levar as pessoas a atribuírem sentimentos ou impulsos inaceitáveis a outra pessoa para evitar enfrentá-los. A projeção permite que a característica difícil seja abordada sem que o indivíduo a reconheça totalmente em si mesmo. Jung afirmou que as projeções transformam o mundo em uma réplica do nosso próprio rosto desconhecido. Todos nós vemos o mundo através de uma lente única, e o inconsciente desempenha um papel crucial em como nos relacionamos com o ambiente ao nosso redor. Sabendo disso, podemos colocar as opiniões dos outros em perspectiva. A antiga prática filosófica de se expor voluntariamente ao ridículo e à rejeição nos ensina uma lição importante. O mundo não acaba quando alguém nos envergonha, e nenhum mal nos acontece quando as pessoas desaprovam nossas atitudes, desde que estejamos confortáveis com as ações que tomamos. Com o tempo, insultos e julgamentos de outros se tornam palavras vazias, que podem passar por nossos ouvidos, mas não perturbam nossa mente. Não nos sentiremos mais compelidos a viver em função dos outros, e se estivermos dispostos a ouvir o chamado da nossa essência, uma vida maior se abrirá diante de nós. O maior antídoto para não nos importarmos com o que os outros pensam de nós é cultivar confiança em nós mesmos. Se somos inseguros e assombrados por sentimentos de inferioridade, ficaremos dependentes da aprovação alheia e sempre temerosos de seu desprezo.
Por outro lado, se focarmos nosso tempo e energia no fortalecimento da mente e do corpo, no aprimoramento do caráter, na conquista de nossos objetivos e na construção de uma vida da qual nos orgulhemos, o que os outros pensam de nós, seja bom ou ruim, perderá importância até se tornar insignificante. Em conclusão, independentemente do que você faça, é inevitável que algumas pessoas não gostem de você. Portanto, a única maneira de encontrar felicidade duradoura é aceitar essa realidade e ter coragem para viver uma vida que você acredita ser boa, independentemente da opinião dos outros. Por isso, é essencial abandonar a necessidade de aprovação e desenvolver a coragem de ser desaprovado.